Olá, você está no 7º ESW Brasil, Electrical Safety Workshop Brasil 2015. É o Seminário Internacional de Engenharia Elétrica na Segurança do Trabalho. O nosso tema é ferramentas de inspeção para garantia de precisão de resultados na vistoria predial. Meu nome é Marcos Posse, esse trabalho foi apresentado no dia 3 de dezembro. Eu sou o sócio-diretor da Ectus Consultoria e Desenvolvimento. Os motivos que nos trouxeram até aqui. Até hoje, a engenharia elétrica ela trabalha e vem trabalhando no atendimento à sociedade nesses três elementos mais conhecidos. É pela consciência do profissional antes de 2004, pela obrigatoriedade do Ministério do Trabalho, agora em 2004, com a revisão da NR10, e a partir dos anos 2009, 2008, por conta da regulamentação dos estádios de futebol para a garantia de seu uso em condições seguras. Então, o que trouxe a engenharia elétrica até agora, na busca da segurança das instalações, foi um grande incentivo por conta da NR10, em 2004. Hoje, o que nos traz aqui agora nesse encontro é a autovistoria predial, que aparece em 2013 pela Lei 6.400 do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei Complementar 126 e pelo Decreto-Lei 37.000 e alguma coisa. E ela tem a preocupação de atender também a sociedade, mas em particular dar garantia dos imóveis e da sua estabilidade, da sua segurança de engenharia e da sua conservação ou da sua manutenção à prefeitura, aos síndicos e aos condôminos. Claro que isso colabora em muito para a sociedade, tendo em vista que em 2014, também por força de legislação, os empregados ficaram mais seguros e os empregadores promoveram mais segurança por conta da inspeção das instalações elétricas, no caso, inspeção de segurança das instalações elétricas pela NR10. E seria interessante lembrar que essa história, o tema, o argumento de inspeção, ela é a base para todos os trabalhos que nós rotineiramente fazíamos. Avaliação, auditoria, perícia judicial, parecer técnico e agora, em particular, pela inspeção da NR10 e pela autovistoria predial, que em breve, por um projeto de lei federal, deve se estender por conta do nosso senador Marcelo Crivella, após aprovação a todo o território nacional, ela tem como base de sustentação a inspeção. Mas não é qualquer inspeção. Nós temos que falar aqui hoje que a base de tantos trabalhos ela tem que ser uma inspeção melhorada, ou talvez melhor ainda do que isso. Tem que ser uma inspeção de boa qualidade, centrada em critérios, dentro de uma política de produção, nas melhores práticas de trabalho da inspeção. Afinal de contas, ela é a base de muitas atividades da engenharia, particularmente elétrica, e também em moda, em voga, da autovistoria predial. Técnicas de inspeção, elas fundamentam o nosso fluxo. E o nosso fluxo aqui, nesse momento, para a autovistoria predial, lembra o seguinte: nós precisamos emitir um laudo de autovistoria predial, mas o laudo de autovistoria só aparece quando nós temos um material, um conjunto de material a ser utilizado para nos dar apoio à decisão. O laudo expressa uma opinião, um juízo de valor, uma condição de uso ou de aplicação respaldada por um monte de papel, um monte de referências e estudos. E é claro que esses papéis, essas referências, esses estudos, essas fotografias, elas vêm do ato, da prática da inspeção, da vistoria. E a vistoria, essa inspeção, ela tem que ser conduzida dentro de procedimentos,
O ato do campo ele é previsto de ser montado e conduzido por procedimentos de trabalho. Lembrem da NR10. E essas rotinas de trabalho, para gerar um papel que nos leve a uma conclusão, tem que estar sendo comparadas com uma referência de valor. Essa referência de valor normalmente remete às normas técnicas, às regulamentações, mas são muitas normas técnicas, são muitas regulamentações. O nosso trabalho seria infinito de inspeção se não fosse o demandante. O demandante do pedido, da vistoria, da inspeção, da avaliação, é quem define os limites. No nosso caso, a Lei 6.400, Lei Estadual, a Lei Complementar 126, juntas buscam, com grande esforço, definir os limites, os requisitos, cujas normas técnicas, através de um procedimento de trabalho bem construído, permitiria uma vistoria e a produção de material que nos levaria finalmente à produção do laudo. Em azul, um planejamento sólido, objetivo, a definição, o foco, as limitações, as restrições, o escopo do trabalho. Em verde, o trabalho e a produção de material técnico dentro das melhores práticas, e as técnicas de inspeção aqui são o nosso ponto principal. Por fim, o laudo, que basicamente é uma folha que vai nos conduzir ao estado de há risco iminente, não há risco iminente. A instalação está segura, a instalação elétrica não está segura. Ela não está segura com o propósito de atender à legislação, ou ela está segura com o propósito de atender a essa legislação, mas não atende aos requisitos do Ministério do Trabalho ou alguma outra regulamentação. Então, a decisão, o laudo, ele vai estar amarrado à qualidade do trabalho produzido nessa faixa verde. Sendo assim, o que vamos inspecionar está diretamente ligado ao planejamento bem feito, do entendimento objetivo daquilo que deve ser verificado e em função das normas que vão ser utilizadas, escolhidas e elencadas, ou das regulamentações, para esse fim, sem dispensar as técnicas de definição de escopo, as técnicas de limitação do objeto a ser pesquisado e também, agora, nesse caso, chamando a atenção de todos os eletricistas, de que não há uma inspeção e uma definição do que ver sem levar em conta premissas de segurança. E aqui, do texto do artigo que faz parte da apresentação desse tema na 7ª Seminário Internacional, eu faço menção à NR10. Nenhum trabalho de inspeção, vistoria, autovistoria das instalações elétricas pode ser feito sem o entendimento de que os requisitos a serem vistos são complementados pelos requisitos de segurança. E o nosso modelo e ferramenta de trabalho, que é a nossa lista de verificação, ela é complementada pelo chamado APR. A análise prévia de risco é obrigação pelo trabalho de todos os eletricistas que atuam de forma direta ou indiretamente com as instalações. Então, esse documento checklist, lista de verificação, não pode dispensar outro documento chamado lista de verificação ou checklist de riscos. E as ferramentas para o nosso trabalho de inspeção acabam se resumindo em uma ferramenta, que é a lista de verificação, ampliada agora, no caso da engenharia elétrica, para análise prévia de risco. As listas de verificação, elas são montadas e têm uma técnica, uma prática já reconhecida, onde no mesmo formulário você encontra os itens a serem vistoriados
e também a classificação, o agrupamento desses itens de forma lógica, de forma geográfica, de forma a melhor produzir o resultado em produtividade. Aqui na tela a gente pode ver que os itens têm uma regra de formação que segue basicamente alguns critérios. Tem que ser assertivo, não pode dar margem a duplo entendimento, não deve começar em negativa, deve sempre ser possível de transformar o item numa pergunta a ser respondida simplesmente ou sim ou não. O sim ou não está amarrado ao formulário, que apresenta colunas de conforme e colunas de não conforme. Ou o item está atendendo ou o item não está atendendo. Esses itens foram selecionados de diversas normas por conta do objetivo daquele que demandou. Na autovistoria, o entendimento que nós temos até agora, em 2 anos de prática de mercado e depois de 10 seminários e diversos treinamentos, é que a prefeitura, na vistoria do imóvel, quer garantia de segurança que o imóvel, pelas instalações elétricas, não venha a incendiar. Que a garantia à vida das pessoas coletivamente e até para passar o incêndio para outros prédios, requer que essa vistoria garanta, através das listas de verificação, garanta que os itens selecionados gerem a confiança necessária de conforme ou não, e eventualmente, numa coluna bem distante, não aplicável, se o prédio está em condições de receber uma declaração não há risco iminente de incêndio. Na construção civil, talvez seja não há risco iminente de ruína. Mas aqui no nosso caso, e aí a técnica vale para todas as engenharias, mas aqui no nosso caso, a gente também traz no formulário, e isso vem das melhores práticas de inspeção, ações corretivas, porque tanto no NR10, mas aqui o nosso foco também na autovistoria predial, existe a obrigação do profissional apontar recomendações para eliminar a não conformidade. Essas ações corretivas ou preventivas, elas podem ser do tipo A, tipo B, tipo C. A classificação aqui, ela leva o vistoriador a dar uma pré-análise do fato. A pode ser produção de papel, desenho, relatório, ensaio. B pode ser instala o que não existe. C pode ser conserta o que não existe, o que não está bom. D pode ser substitui. E assim por diante. O importante é que nós precisamos lembrar que nossa lista pode ser criticada e nós temos que fazer um trabalho que seja passível de comprovação de qualidade e de objetividade. Daí, blindagem do material significa devemos, de forma interna da equipe, evidenciar o porquê do item existir. A fonte 1 diz que esse item tem que existir pela NBR tal item tal. A fonte 2 diz que outra NBR ou uma IEC. A fonte 3 diz que há uma norma regulamentadora ou uma lei específica garantindo que aquele item tem que existir não por conta da arbitrariedade ou do melhor julgamento do técnico. Lembrando que todos esses itens, criteriosamente selecionados a partir das normas, têm que atender o objetivo da vistoria. A autovistoria predial gerará um material que será utilizado para emissão de um laudo técnico de conformidade com a necessidade da lei. Então, o laudo de uma folha dirá: eu declaro que não há risco iminente de incêndio em vista tudo que eu li dos documentos que eu recebi da inspeção. E os documentos foram bem produzidos. A máquina fotográfica está aí para informar que não existe vistoria sem registro do que se viu. E a única maneira de se registrar é através da fotografia. Então temos um formulário de papel, diversas fotografias que serão anexadas
e entregues para uma avaliação. Observem que não deixa nada por fazer, está bem estruturado. Não esqueço de nada, porque a mecânica orientou os vistoriadores. Definindo um procedimento padrão, a equipe nunca vai fazer diferente. Respostas de ações padronizadas garantem que tudo isso fica documentado e registrado formalmente. Quanta coisa agrega ao trabalho pelo uso das técnicas adequadas de inspeção e de vistoria. Mas esse material, essa fonte de material, ela pode e foi vertida para o meio eletrônico. E o pior, além de ser o meio eletrônico, é móvel. E o pior, além de ser eletrônico móvel, ele interage com a nuvem, que é o local de armazenamento que está em qualquer lugar e não somente aqui. Aquele papel foi colocado aí dentro de um formulário eletrônico, numa aplicação especificamente desenvolvida para inspeções e vistorias, originalmente para inspeções e vistorias de segurança. Daí podemos ver que nessa tela encontramos as características do local, identidade, fotografias, eventualmente uma seção para análise de risco antes de começar o trabalho, e que todas as perguntas ou os itens já possuem um sim, não e não se aplica, um conforme, não se aplica. E clicando no sim e errando porque cliquei no sim, clicando no não, não há rasura no papel. E ao clicar no não, obrigatoriamente o vistoriador é conduzido a anotar o porquê da não conformidade e tirar várias fotos da não conformidade para colocar no papel. No mesmo dispositivo escreve e tira a fotografia, evitando ter que mais tarde colocar fotografias em papel, relatório e identificar fotos por número. E mais ainda, é possível aquelas colunas A, B, C, D, aquelas ações corretivas previamente definidas, serem não só colocadas como ações a serem produzidas para acertar a anomalia, como também classificar em cores as prioridades a serem utilizadas num plano de recuperação. Além do que, permite também colocar aí a data que deve ser realizado, ou limite ou prazo da data da revisão da anomalia. A quantidade, então, sai do antigo e passa a agregar inteligência ao processo, garantir a localização e a hora em que foi realizada realmente, acreditar o inspetor por senha de login e acesso e, ao final, garante que tudo vai sair com boa caligrafia e, eventualmente, sem erros de português, ortografia ou de escrita. Por quê? Porque, da mesma maneira que no papel marcávamos em campo para passar a limpo, agora não passa a limpo. O documento já sai indexado, diagramado, com todas as miniaturas para ilustrar e com um anexo de fotografias maiores. E sendo produzido eletronicamente, permite que as fotografias sejam vistas ou ampliadas a nível de detalhe limitado apenas pela máquina fotográfica dos aparelhos e dispositivos móveis, que hoje estão com uma resolução mais que adequada para os trabalhos de inspeção. Essa é a forma e o resultado que nós chegaríamos de qualquer maneira pelo processo tradicional em papel. Mas nesse caso o papel foi elevado à potência eletrônica imóvel. O procedimento de trabalho, a produção de papel em papel ou até elevado à produção eletrônica, nos permitem chegar ao resultado mais interessante. E aqui, nesse caso de autovistoria predial, é o laudo de autovistoria predial, onde eu declaro que não há risco de incêndio ou há risco de incêndio se não tomadas medidas nos prazos tais apontados no relatório. Dentro desse meio todo, continuamos com um grande componente chamado inspeção. O resultado na forma para o cliente você já viu.
O resultado na forma para a produção de material, você já viu. Agora, qual é o resultado para você, profissional de engenharia? É que você tem 40% menos de tempo no trabalho da inspeção. Não é o trabalho da inspeção de campo, é no trabalho da inspeção que também produz relatórios, consolida informações, administra fotografias, ajusta materiais, justificativas, produz um plano de ação que agora já está 40% mais rápido. E é claro que quando a gente economiza tempo, nós também conseguimos economizar gastos. Esses dados foram levantados de forma prática em 23 prédios de grande porte, em inspeção predial, mas em particular inspeção das instalações elétricas prediais para fins de NR10, de conformidade, onde os requisitos são muito mais abundantes e muito mais específicos do que para a auto-vistoria predial, onde a eletricidade, inclusive para o negócio desse grupo, era muito importante. A eletricidade era muito importante, questão de intervenção, tempo, permanência, ou seja, a redução de 40% da presença dos inspetores, da uma possível perturbação das instalações, foi significativo, além do gasto ser menor. E aí, então, trabalhando mais ainda o tal do resultado, o que nós temos? Nós temos custos menores, preços de venda menor. Tempos de gastos menores, nossa produtividade é maior. Se temos mais precisão, é claro que garantiremos para todos os envolvidos mais confiança. Significa dizer o quê? Isso é engenharia. É preços melhores em trabalhos mais rápidos de alta qualidade. Nesse caso, garantidamente a sociedade vai agradecer. Nosso trabalho do 7º Seminário Internacional de Engenharia Elétrica em foco na segurança do trabalho, ele tem a pretensão de apresentar o que está levantado no artigo que está nos anais desse seminário, para que desperte em todos os envolvidos o estudo das técnicas de inspeção, ainda que em papel, no processo convencional, para garantir a credibilidade, a precisão, a rapidez em que os materiais serão produzidos e o atendimento específico àquele demandante. Na auto-vistoria predial, nós temos um volume muito grande de trabalho a fazer. Se todos os prédios de um município, classificados como necessários a possuir um laudo de auto-vistoria pela prefeitura, da ordem de 270, 230 mil, o volume de trabalho é muito grande e a lei prevê que seja feita a auto-vistoria periodicamente. Nós temos condição de produzir material específico para o prédio, material específico de vistoria, agora potencializado em boas práticas nos dispositivos móveis, nos dispositivos de armazenamento em nuvem, que garantem uma produção maior. Será que conseguiríamos profissionais suficientes para avaliar adequadamente, inspecionar criteriosamente, em tempo curto, tantas edificações, tantos prédios, para que daqui a 5 anos se faça tudo novamente para garantir a qualidade? Fica aqui, então, o nosso desafio. Trabalhar a inspeção com técnicas, melhores práticas e no melhor da tecnologia para melhorar as condições de trabalho e venda do nosso trabalho à sociedade. Meu nome é Marcos Posse, meus contatos estão aí, telefone, e-mail, e nós participamos da 7ª edição do Seminário Internacional de Engenharia Elétrica na Segurança do Trabalho, promovido pelo I3E, no dia 3 de dezembro, aqui no Rio de Janeiro.